Olá pessoal, professor Clívio aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem e vamos nos preparar para mais uma aula de biologia. Pega teu material, teu caderno para fazer as anotações possíveis e acompanhar as informações que vamos dar para vocês sobre a citologia. Ressaltar a grande importância desse ramo da biologia que estuda as células, de modo que nós queremos aqui fazer uma introdução à citologia, assim como entender os envoltórios celulares. Esse é o objetivo geral da nossa aula. Claro que nós vamos também trazer para vocês um pouco de história, como todo conhecimento surgiu nessa área chamada de citologia, quais são os atuais microscópios de luz e eletrônicos, as medidas e unidades de medidas usadas no estudo das células, a teoria celular que fundamenta todo esse conhecimento teórico que temos perante a informação que é dada no estudo dos seres vivos, assim como a diversidade dessas células. Dentro dessa ideia de envoltórios, entender que a célula é tanto formada por envoltórios externos à membrana, como envoltórios internos, assim como perceber que existem processos de trocas entre a célula e o meio externo. E existe nesses processos de trocas, de transporte, concentração e soluções de substâncias dentro da nossa célula. Ok, pessoal? Então espero que vocês estejam prontos e vamos iniciar mais um tema. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ao estudarmos a origem e a evolução dos seres vivos, falamos em origem e evolução da célula. Afinal, os seres vivos são formados por células e a compreensão de como eles surgiram e evoluíram passa pela compreensão de como a célula surgiu e evoluiu. O primeiro ser vivo que surgiu no planeta Terra era muito provável uma célula. Vamos agora entrar no universo celular e procurar compreender a estrutura, o funcionamento das células, o que é fundamental para que possamos entender a intricada rede de interações necessárias para a manutenção da vida. Como você pode ver na definição de citologia, é a área da biologia que estuda a célula. Cito quer dizer célula, e logia vem do logos, grego, palavra grega, logos, estudo. Ou pode ser também conhecida como biologia celular. Esse estudo só foi possível a partir do momento em que o ser humano começou a construir aparelhos com lentes que permitiam grande aumento de imagem de objetos. Esses aparelhos, os chamados microscópios, como você está vendo na imagem aí, um dos diversos tipos de microscópio atuais, está aí um tipo, possibilitam o conhecimento e o estudo de estruturas invisíveis aos nossos olhos, que, como a literatura diz, invisíveis ao olho nu. Então, estamos diante de um equipamento que revolucionou o conhecimento científico e os avanços nas descobertas sobre a estrutura dos seres vivos em nível microscópico. Embora saibamos que existem células visíveis a olho nu, como o próprio ovo de uma galinha, a maioria delas é microscópico. Então, o que permite entender essa área, esse universo, entrar nessa ideia e conhecer o mecanismo, como funciona toda a parte interna dessa estrutura fundamental para a vida, só é possível por causa desses equipamentos denominados microscópicos. Esses aparelhos foram inventados por volta de 1595 pelos holandeses fabricantes de óculos Zacarias e Hans Janssen, pai e filho, que inventaram o primeiro microscópio, que era constituído de apenas duas lentes em um cilindro.
Por volta de 1668, o comerciante holandês Anton van Leeuwenhoek construiu vários microscópios e, ao se deparar com a obra Micrografia de Hooke, se interessou em analisar diversos materiais com seus aparelhos. Ele construiu um microscópio simples, como você pode ver aí na imagem, com cerca de 10 centímetros de comprimento, que necessitava de muita luz para iluminar o objeto, mas que permitia o aumento de cerca de 200 vezes. Hooke construiu seus próprios microscópios, introduzindo novidades técnicas que permitiram a formação de imagens de melhor qualidade. Construiu tanto microscópios com uma só lente de aumento, chamados microscópios simples, como também microscópios com duas lentes de aumento associadas e unidas por um tubo, chamados microscópios compostos. Uma lente voltada para o objeto, lente objetiva, e outra voltada para o observador, que é a lente ocular. Esse microscópio de Hooke permitia a ampliação das imagens dos objetos e estudos em cerca de 40 vezes. Na obra Micrografia, Hooke publicou diversos desenhos representando suas observações ao microscópio. Vamos comentar apenas suas observações com os cortes de cortiça, que ele analisou com o objetivo de compreender suas propriedades físicas de leveza, flutuabilidade e elasticidade. Ele descreveu que a estrutura da cortiça era reticulada com uma infinidade de diminutas câmaras preenchidas por ar e que essas câmaras eram pequenas caixas ou células. A palavra célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento, pequeno recinto ou recinto, termo usado para designar os pequenos aposentos dos religiosos nos mosteiros e conventos. É daí que surge o termo célula, né? Da palavra latina cella. E você, com relação a esses aparelhos com lentes que permitem aumentar imagens, permite conhecer estruturas invisíveis a olho nu, você conhece algum ou alguns? Atualmente já temos tantos microscópios de luz, feixes de luz, como microscópios eletrônicos que são fabricados a partir de feixes de elétrons. Os atuais microscópios de luz, eles permitem aumentos de até cerca de 1.500 vezes. Com esses aumentos, entretanto, não é possível observar os detalhes da estrutura celular. Na imagem mostrada aí, é um microscópio estereoscópico, vulgarmente conhecido por lupa. É indicado para a observação de estruturas e organismos maiores do que os normalmente observados por esses microscópios binoculares que permitem a observação de objetos opacos. Esse microscópio aí, o binocular mostrado, permite aumentos maiores do que os microscópios de lupa, os estereoscópios. Mas os objetos a serem analisados devem ser translúcidos, ou seja, devem permitir a passagem da luz, por isso chamados feixes de luz. O aumento da imagem que vemos ao microscópio composto é dado pela multiplicação do aumento da ocular pelo aumento da objetiva. Por exemplo, um microscópio composto com ocular 10 vezes e objetiva de 40 vezes possibilita a ampliação da imagem em 400 vezes. O estudo detalhado das estruturas celulares ele só foi possível com o advento dos microscópios eletrônicos, né, que permitem observar as células com aumentos muito maiores. Isso é possível porque os microscópios eletrônicos utilizam feixes de elétrons para analisar o objeto a ser estudado em substituição aos feixes de luz. Os microscópios eletrônicos podem ser de transmissão ou de varredura. Os de transmissão são empregados para analisar estruturas cortadas em fatias muito finas. Já os de varredura são empregados para analisar a superfície do corpo dos seres vivos, das células e até mesmo das moléculas. O material a ser analisado ao microscópio eletrônico, aos microscópios eletrônicos, deve ser devidamente fixado e corado com sais de metais pesados, todo um processo que propicia um contraste nas estruturas das células, tornando-as
menos permeáveis aos feixes de elétrons. As estruturas mais coradas são vistas em preto ou cinza escuro e as menos coradas em tons de cinza claro. A imagem é vista em uma tela e ela pode ser impressa como fotografia. Como são sempre em preto e branco, essas imagens podem ser posteriormente coloridas artificialmente para buscar evidenciar ainda mais as estruturas celulares. As imagens obtidas com o uso de diferentes tipos de microscópios, elas são chamadas de micrografias. E quando tiradas pelo microscópio de luz, fala-se em micrografia de luz ou fotomicrografia. E quando tiradas pelo microscópio eletrônico, fala-se em micrografia eletrônica ou eletromicrografia. Agora vamos compreender as medidas usadas no estudo das células, ou unidades de medidas, como você queira entender. Como a grande maioria das células é pequena, então as estruturas que elas contêm são menores ainda. Aí para medi-las foram estabelecidas unidades de medidas apropriadas, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, estudado na física, o metro ela é a unidade básica de comprimento e em função dele derivamos as demais unidades. As principais subdivisões do metro empregadas em citologia são milímetro, representada pelo símbolo mm, as letras 2m, né, mm, que é o metro dividido por 1000. Micrômetro, nessa parte aí mais laranja, como se fosse esse M de cabeça para baixo, e um M, que é o metro dividido por milhão. E nanômetro, que é representado por essa partezinha mais clara, laranjinha clara, pelo símbolo nm, que é o metro dividido por bilhão. Então você pode ver aí que a imagem ela está nos apresentando quais são os limites de resolução do olho humano, é onde ele diz visível ao olho nu, dos microscópios de luz, onde ele diz visível aos microscópios de luz, e na sequência, eu estou da direita para a esquerda, dos microscópios eletrônicos. Então esse esquema está mostrando os limites de resolução do olho humano, dos microscópios de luz e do microscópio eletrônico, assim como as dimensões de alguns organismos e estruturas, para você ter uma ideia, o tamanho do vírus, o diâmetro da molécula DNA. Tá vendo que não é possível um microscópio de luz, nem muito menos a olho nu, mas é visível ao microscópio eletrônico. A maior parte das bactérias, as nossas células animais, certo? São visíveis ao microscópio de luz, e aí mostra que visível ao olho nu objetos ou seres vivos que têm dimensões maiores que 1 milímetro, certo? A partir de 1 milímetro, onde ele mostra 1 milímetro, 5 milímetros e 1 centímetro. E o curioso aí nesse esquema é mostrar que o tamanho do átomo não é visível com nenhum tipo de microscópio. A ideia do átomo, né, que é apenas uma teoria, isso aí, essa imagem, essa é uma teoria atômica, a mais aceita atualmente, não é visível com nenhum tipo de microscópio existente. São apenas hipóteses. Então, como vamos estudar as células? Estudaremos as células a partir de sua superfície, procurando primeiramente entender as estruturas que as delimitam, protege, permite trocas entre o meio intracelular dentro dela e o meio extracelular fora dela. Vamos estudar as membranas, os outros envoltórios celulares e os processos de troca entre as células e o meio. E depois nós passaremos para o estudo do citoplasma, onde ocorrem importantes processos fisiológicos, para finalmente estudarmos o núcleo, que é responsável pela coordenação da fisiologia celular e pelas divisões celulares. Nessa aula nós vamos trabalhar somente os estudos dos envoltórios celulares, para não ficar tanto tempo e tão sobrecarregado. A teoria celular foi elaborada após os trabalhos de Hooke, como eu estava comentando com vocês, das ideias do microscópio, e outros cientistas eles foram se interessando pelo estudo microscópio dos seres vivos, desenvolvendo assim essa importante área da biologia, que é a citologia. Em 1838, dois pesquisadores da Alemanha, Matthias e Theodor, eles formularam essa teoria celular, que segundo a qual todos os seres vivos são formados por células. As células são, portanto, as unidades morfofisiológicas e funcionais de seres vivos.
sendo que Matias ele concentrou suas observações nas plantas, enquanto Theodor nos animais. Atualmente sabe-se que os vírus são as únicas exceções a essa teoria, pois não são formados por células, porém depende delas para a sua reprodução. Outra hipótese, também embasada pela teoria celular, é essa ideia de diversidade celular. As células elas podem ser de dois tipos, procarióticas, como é o exemplo da bactéria aí na esquerda de vocês, e eucarióticas, como é o exemplo da célula vegetal e animal, a vegetal em verde e a animal nesses tons de lilás. Outras ideias é que existem seres com uma única célula, portanto unicelulares, e seres com muitas células, chamados de pluricelulares. Então se tem ainda dentro da teoria celular essa definição de seres formados por uma ou mais células. Os envoltórios celulares. As células elas encontram-se individualizadas, separadas do meio pelos envoltórios. Estes devem ter características que, por um lado, separam o interior da célula do meio externo e, por outro, propiciam trocas de substâncias com o meio. Então, sem trocar substâncias com o meio, a célula ela não pode se manter viva, pois precisa receber nutrientes, eliminar resíduos do seu metabolismo. Então, vamos conhecer quais são esses envoltórios celulares, né? Primeiro, um conceito para a gente poder se familiarizar com o que seriam esses envoltórios. Então, são finas películas que podem, já caracterizando, delimitar, separar, proteger e permitir trocas, como é o que a gente está conseguindo entender até aqui, com relação aos envoltórios celulares. Podemos chamá-los de membrana plasmática ou membrana celular, assim como plasmalema e membrana citoplasmática. O que ele faz? Separa o interior do meio externo e proporciona troca de substâncias com o meio, receber nutrientes, eliminar resíduos metabólicos, são exemplos dessas trocas de substâncias. Ele é constituído quimicamente por uma dupla camada de um lipídio, lembra dos ácidos, das substâncias orgânicas, os lipídios, então é a união de 35% de fosfolipídios, que vão formar uma delimitação fluida, hidrofílica, hidrofóbica, né? Aquela ideia que nós aprendemos anteriormente. Moléculas proteicas estão em maior quantidade, compondo 62% dessa membrana plasmática, que são as portas onde essas substâncias vão entrar e sair. E ainda tem os envoltórios constituídos por carboidratos, uma menor quantidade, 3%, mas existe, né? Envoltórios externos à membrana, resistentes e permeáveis, e a gente chama esse modelo de modelo mosaico fluido. Tá aí a imagem, né, que acabamos de ver da constituição química desse modelo mosaico fluido, constituído por fosfolipídios, né, as glicoproteínas, né, que são os carboidratos, as proteínas, lipídios, colesterol, enfim, todos os componentes orgânicos que constituem os seres vivos, isso na ideia de uma célula animal. E para finalizar essa ideia da membrana plasmática, já quero mostrar também uma característica, uma propriedade importante dela, que é a permeabilidade seletiva, ou também conhecida como barreira semipermeável, onde dá à membrana plasmática da célula a capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem de acordo com a necessidade da célula. Então, a membrana ela primeiro recebe a informação para poder fazer importação e exportação das moléculas. Importação é entrar, exportação, tirar, sair essas moléculas, né, a partir de movimentos também em terceiro plano de capacidade de movimento e expansão. E só para concluir nosso raciocínio com relação a esses envoltórios externos, são membranas que estão além da membrana plasmática, digamos assim, que protege a célula do que vai chegar. Podemos encontrar o glicocálice, que seria uma camada mais frouxa de glicídios, né, que são carboidratos associados aos lipídios, no caso os fosfolipídios e as membranas, assim como também as proteínas,
da membrana, que vão atuar como barreira e informação, ou seja, barreira informativa, está bem presente em células animais e em protistas. São esses desenhos que vocês podem ver aí no modelo mosaico fluido na cor azul, associados a proteínas, como ele mostra, né? São os glicídios, são carboidratos em azul aí, ó, esses detalhes, como se fosse o Y, certo? Assim como também tem células que têm uma parede celular, como é o caso da imagem abaixo, da bactéria, no tom amarelo. O que seria essa parede celular? É uma camada de peptidoglicanos, ou seja, açúcares mais aminoácidos, né? Tanto carboidratos como aminoácidos. Ela é bem mais rígida do que o glicocálice, possibilita uma mudança de formato para essa célula de ser vivo. Pode formar uma cápsula, seria a parede celular seria nesse tom amarelo e a cápsula no tom verde. E está presente em bactérias, em cianobactérias e alguns protistas, fungos e até mesmo nas plantas. Agora vamos compreender como se dá o transporte através da membrana. O que seria esse transporte através da membrana? Todos os processos de troca entre a célula e o meio externo, ou troca entre a célula, seu meio interno e o meio externo. Em que categorias nós podemos classificar esses processos de troca? Como podemos agrupar? De 3 formas. Passivo são os processos que ocorrem através da membrana plasmática, sem gasto de energia, de modo a igualar a concentração da célula com o meio externo. Isso tudo acontecendo a favor de um gradiente de concentração, e pode ser classificado em difusão, difusão facilitada e osmose. Acontece com todos os tipos de moléculas ou prioritariamente os íons. Um outro processo é o ativo, ocorre através da membrana plasmática com gasto de energia, mantendo a diferença de concentração entre a célula e o meio externo. Contra o gradiente de concentração são os íons específicos da bomba de sódio e potássio, esse é o melhor exemplo. E o terceiro, os processos mediados por vesículas, ocorrendo quando vesículas são utilizadas para a entrada de partículas ou micro-organismos na célula ou para a eliminação de substâncias da célula. O processo de entrada chama-se endocitose e o de saída exocitose. Para entender os processos passivos e ativos, precisamos ter algum conhecimento sobre concentração de uma solução e nós vamos detalhar um pouco brevemente sobre isso. Para entender a concentração das soluções ou de uma solução dentro da célula, eu tenho que recorrer da ajuda lá da química, onde a gente aprende que moléculas dissolvidas em água ou em qualquer outro líquido formam uma solução. As moléculas dissolvidas recebem o nome de soluto. Por exemplo, açúcar, aminoácidos. E o líquido recebe o nome de solvente. Por exemplo, a água. A quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade de solvente nos dá um valor que chamamos concentração da solução. A concentração de uma solução é tanto maior quanto mais soluto estiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente. Para a gente entender melhor essa concentração de uma solução, eu já vou usar os tipos de transportes passivos que ocorrem na célula. O que são esses transportes passivos? Transportes que ocorrem sem gasto de energia, tentando igualar a concentração de substâncias do meio intracelular com o meio extracelular. Ou seja, passivamente as substâncias vão entrar e sair da célula sem gastar energia, igualando a concentração da solução, que é a quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente, que por isso recebe esse nome, tudo isso dentro da célula. Então nós temos 3 tipos de transporte. Passivo, a difusão, também chamada de difusão simples, corresponde ao movimento de partículas, moléculas ou íons, de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, a fim de igualar
a concentração. O exemplo disso é o gás oxigênio e o gás carbônico, que cada segundo que respiramos nós fazemos esse movimento de troca, né, de transporte, digamos assim, de entrada de oxigênio, saída de gás carbônico. Um outro tipo é a difusão facilitada. Também é um processo passivo que ocorre através de membranas lipoproteicas, a membrana plasmática da célula, né, naquele modelo mosaico fluido que nós conhecemos. E aqui, esse tipo de difusão, algumas proteínas da membrana atuam facilitando a passagem de certas substâncias que, por difusão simples, demorariam muito tempo para passar. Esse processo é particularmente comum no movimento da glicose, aminoácidos, vitaminas e de alguns íons, como o cálcio, o cloro, o sódio e o potássio. E um terceiro tipo de transporte é a osmose. Esse processo de difusão de moléculas de água, especificamente para a água, através da membrana semipermeável, a água difunde-se em maior quantidade da solução hipotônica para hipertônica, que seria quando a substância está menos concentrada, ela é chamada de hipotônica. E quando a concentração está mais concentrada, ela é chamada de hipertônica. Então, quando a concentração é diferente, a menos concentrada é chamada hipotônica ou hiposmótica e a mais concentrada é chamada de hipertônica ou hiperosmótica. Quando duas soluções têm a mesma concentração, que é a ideia do transporte passivo igualar, elas são chamadas de isotônicas ou isosmóticas. Um segundo tipo de processos de troca ou de transporte da célula com o meio externo com a célula, é o chamado de transporte ativo, como eu já tinha falado para vocês. Aqui entra em cena a bomba de sódio e potássio. Medindo-se a concentração de dois importantes íons para a célula, o sódio, representado pelo símbolo Na+, e o potássio, representado pelo símbolo K+, verifica-se maior concentração de íons Na+ no líquido extracelular quando comparado com o meio intracelular, acontecendo o contrário com os íons de potássio. Esses íons atravessam normalmente a membrana celular pelo processo de difusão facilitada. Assim, se não houvesse um processo ativo capaz de manter essa diferença, os íons de Na e K+ teriam a igualar suas concentrações dentro e fora da célula. O processo ativo, que permite a manutenção da concentração diferencial desses íons, é chamado de bomba de sódio e potássio, utilizando energia ATP. Os íons de sódio que penetram na célula por difusão facilitada são levados para o meio extracelular e os íons de potássio que saem da célula por difusão facilitada são levados para o meio intracelular. Só para a gente entender a permissão de transportar substâncias do meio que estão em menor concentração extracelular para o meio com maior concentração intracelular, é para manter o gradiente de concentração ou a diferença de íons dentro e fora da célula. E esse bombeamento de sódio para fora e de potássio para dentro da célula são realizados por uma proteína de transporte e ocorre com o gasto de energia. A manutenção da maior concentração de potássio no interior da célula e de sódio fora da célula é fundamental para o metabolismo celular. No primeiro e no segundo tipo de transporte, foram discutidos os mecanismos pelos quais pequenas moléculas e íons atravessam a membrana plasmática. Porém, agora eu preciso entender que partículas maiores não conseguem atravessar a membrana. Mas como é que elas podem ser incorporadas à célula? De duas formas, é o que a gente chama mediado por vesícula. Tanto por endocitose, que a membrana celular envolve partículas fagocitando, ou fluidos líquidos pinocitando do exterior e transporta para dentro na forma de uma vesícula. Podemos chamar de fagossomo se for uma partícula sólida, e pinossomo se for uma partícula líquida, que é o caso para exemplos de micro-organismos e substâncias dissolvidas em água. Como também
ser eliminada por exocitose, eliminar essas substâncias da célula. Uma vesícula contendo material que deve ser expelido, expulsado, se une à membrana plasmática, a membrana da célula, que depois libera, expele seu conteúdo, também chamamos de plasmosoma ou plasmocitose. Exemplo, a liberação de substâncias produzidas na célula para o nosso organismo, como insulina, glucagon, que precisam ir para a corrente sanguínea, assim como resíduos dos metabolismos celulares que precisam ser eliminados do nosso corpo. Esses dois processos serão demonstrados e esquematizados, assim como também o transporte ativo e passivo serão esquematizados no vídeo que eu quero apresentar agora para você. Esse vídeo complementar sobre esses tipos de transporte e a concentração da solução celular não está disponível dentro dessa videoaula, mas está disponível como anexo lá no Classroom. É só você dar o pause aqui, sair deste arquivo e dar o play no vídeo que estará disponível lá para você, meu amigo e minha amiga. A aula dessa semana estamos concluindo. O tema da aula dessa semana, o objetivo era apenas trabalhar uma introdução no contexto histórico sobre a citologia, o estudo da célula e o equipamento que revolucionou o conhecimento científico dentro dessa área de atuação tão importante para a vida dos seres vivos, que é entender o que fundamenta a vida, o que mantém um ser vivo, que é a célula, assim como também já entender os mecanismos que funcionam tanto de transporte de substâncias de dentro e fora da célula e a própria membrana plasmática da célula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem em casa, fiquem bem.